Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Em destaque, as sessões dos dias 19 e 20 de novembro de 2014. Karina, essencialmente, não foi só isso, mas essencialmente a maioria das decisões e também alguns processos que tiveram os seus julgamentos iniciados, terão continuidade posteriormente, eles tratam essencialmente de matéria constitucional. A matéria constitucional, matéria tributária, a discussão sobre a incidência ou não do imposto sobre produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoas comuns, pessoas físicas, eu, você, consumidores, que importamos, que podemos importar um veículo do exterior, se incide ou não incide esse determinado imposto, é uma discussão que foi iniciada essa semana, mas que não foi concluída. Um outro tema também que teve o julgamento retomado foi sobre a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar as ações de improbidade, as ações em que se discute a improbidade administrativa praticada por parlamentares federais, por exemplo, senadores da República e parlamentares também. Essa foi uma discussão que foi iniciada nessa semana, mas ainda não foi concluída em razão de um pedido de vista também. E ações diretas de inconstitucionalidade, que foram matérias também analisadas pelos ministros na quarta-feira. Na quarta-feira nós tivemos um julgamento bastante extenso, mais de 10 processos que foram julgados, ou pelo menos retomados o julgamento, na sessão plenária da quarta-feira, e essas ações diretas de inconstitucionalidade teve a procedência confirmada, pelo menos em duas delas, considerando dispositivos de duas constituições estaduais que acabaram sendo, as emendas acabaram sendo julgadas como inconstitucionais, violadoras, portanto, da própria Constituição Federal. Bastante assunto para a gente discutir aqui no Plenárias, inclusive as férias dos procuradores federais, que, de acordo com o plenário do Supremo Tribunal Federal, deve ser apenas de 30 dias e não de 60 dias, como teria sido decidido nas instâncias anteriores. Então, portanto, 30 dias apenas de férias para os procuradores federais. Nesse caso, até uma curiosidade, porque na ação se apelava para legislações antigas, ainda das décadas de 50, 60, e no final das contas, a própria ministra relatora fez referência a uma legislação bem mais nova, dos anos 90, e que já solucionava a questão, como foi, aliás, o entendimento do plenário. Mas tudo isso a gente vai ver, portanto, no nosso programa de hoje. Vamos fatiar os temas que foram julgados nas sessões plenárias da semana, começando com a quarta-feira, quando os ministros do STF analisaram 2 recursos em ações civis públicas. Um deles foi encaminhado por um deputado federal. No agravo regimental de relatoria do ministro Teori Zavascki, o deputado federal Eliseu Padilha questionou decisão do STF que obrigou o retorno de uma ação civil pública proposta contra ele ao juiz de primeiro grau. Ele é acusado de cometer improbidade administrativa na época em que era ministro dos Transportes. O recorrente alega que a competência para processar e julgar essas ações é do STF, em razão da prerrogativa de foro que a Constituição garante aos deputados federais. Essa questão não está definitivamente assentada aqui no Supremo, de modo que eu gostaria de dar essa contribuição, renovando minha afirmação inicial de que eu não tenho nenhuma simpatia pessoal pelo rol de competências por prerrogativa de foro que está na Constituição. Mas o importante é o que a Constituição estabelece e não aquilo que, eventualmente, um ou outro possa pensar a respeito disso. Ao ler o voto, o relator ministro Teori Zavascki entendeu que deve ser mantida a competência do Supremo em julgamentos de ministros de Estado e parlamentares. Ele deu provimento ao agravo. O meu voto aqui é no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo regimental para reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação de improbidade contra o requerido, que é deputado federal e está sendo processado por ação de improbidade por ato praticado quando no exercício do cargo de ministro de Estado, determinando o desmembramento do processo em relação aos demais demandados para quem, em relação a eles, tenha prosseguimento do foro próprio. Eu peço escusas por ler esse longo voto, mas eu gostaria de deixar, pelo menos como registro da minha posição a respeito desse tema,
que volto a salientar, no meu entender, pelo menos em relação à situação de ministros de Estado, mas que tem um reflexo certamente em outras altas autoridades. O Ministério Público Federal se manifestou esclarecendo que, em caso de mantida a competência do Supremo, há risco de acúmulo de processos nos tribunais de justiça, TRFs e no STF. O Ministério Público vê assim que tinha uma segurança jurídica, já tinha um modo de agir, de conduta, e, de repente, essa decisão ela desestrutura e realmente vai causar um transtorno muito grande, não é para o Ministério Público, mas para os tribunais que não estão preparados para receber essa pletora, que, eu repito, não são dezenas, centenas, chegam a milhares de casos de improbidade que estão em curso. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista do processo. Os ministros também ratificaram liminar concedida em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se discute a adequação do artigo de uma lei de 1994 que fez a transição entre a unidade real de valor para o atual sistema do Plano Real. Ações diretas de inconstitucionalidade também foram julgadas pelo plenário. Em uma delas, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil questionava a Constituição do Estado da Bahia, que vinculava os vencimentos de policiais civis e militares de acordo com o princípio da isonomia. Segundo o requerente, essa iniciativa é do Poder Executivo. Ao analisar o caso, os ministros julgaram a ação procedente. Karina, vamos voltar no outro processo que talvez tenha sido um dos grandes destaques da semana, que é a questão da improbidade administrativa. Exatamente. No caso, eram 2 agravos regimentais nessa petição que discutia justamente essa competência do Supremo Tribunal Federal para processar essas ações civis públicas em razão de atos de improbidade envolvendo, em um dos casos, um ex-senador da República, à época da propositura da ação era senador da República, e, no caso, um deputado federal. O relator, em um dos casos, é o ministro Luiz Roberto Barroso, e, em outro caso, o relator, ministro Teori Zavascki. O ministro Teori havia pedido vista no processo de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e, na sessão desta semana, inverteu. Depois do voto vista do ministro Teori de ele proferir o voto no agravo em que ele é o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso acabou pedindo vista e o assunto continua em suspenso por conta desse pedido de vista. Então, ainda não se definiu se a competência para processar e julgar esses atos de improbidade administrativa contra parlamentares federais deve ser processado ou para autoridades que possuem prerrogativa de foro deve tramitar aqui no Supremo Tribunal Federal à luz do que determina a Constituição Federal. Mas, na sessão da quarta-feira, um desses recursos acabou sendo considerado prejudicado, justamente porque, à época em que o ministro Teori Zavascki havia pedido vista no recurso da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, logo em seguida do pedido de vista, o senador da República, que, portanto, insistia na prerrogativa de foro e dizia que esse processo teria que ser julgado aqui no Supremo, renunciou ao mandato. Não sendo mais ele senador da República, não faria sentido, portanto, que essa ação tramitasse aqui no Supremo, já que a prerrogativa de foro já teria se exaurido, em razão dele não mais ostentar a função pública, o cargo de senador da República. Esse foi julgado rapidamente por votação unânime e acabou ficando pendente apenas o outro recurso contra a decisão que teria determinado a baixa desse processo para a primeira instância, considerando, portanto, que não deveria tramitar aqui no Supremo essas ações de improbidade administrativa, quando o ministro Teori Zavascki, portanto, profere o seu voto e Luiz Roberto Barroso pede vista. Segundo o ministro Teori Zavascki, haveria sim a prerrogativa de competência, a prerrogativa de foro para os deputados federais, mesmo em ações de improbidade administrativa, aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, para o ministro Teori, discordando do voto anteriormente proferido pelo ministro Barroso, a competência é do Supremo, mesmo em casos de improbidade administrativa. Um voto bastante longo e bastante didático também, porque o ministro disse que, nesse caso,
haviam duas questões que estavam sendo colocadas em discussão. Primeiro, a situação do duplo regime sancionatório, um duplo regime sancionatório, na medida em que se discutia se esses deputados ou senadores da República, eles estariam submetidos ao mesmo tempo a uma lei da década de 50, que é a lei que trata dos crimes de responsabilidade, a lei de responsabilidade, e também a lei de improbidade administrativa, que é de 1992. Neste ponto, em relação a esse duplo regime sancionatório, o ministro disse que a única exceção que haveria na Constituição Federal seria em relação ao presidente da República, já que o artigo 85 da Constituição diz que o presidente da República poderia responder por crime de responsabilidade em caso de improbidade administrativa, é o caso do artigo 85(5). Fora essa hipótese em que não se poderia aplicar as duas leis apenas ao presidente da República, não haveria na Constituição Federal qualquer outro dispositivo que proibisse ou que tratasse de forma excepcional a aplicação de uma ou da outra lei. Então, para ele, haveria o afastamento dessa alegação de uma dupla sanção, duplo regime sancionatório para esses parlamentares. Então, para ele não haveria qualquer problema que respondesse à luz da lei de responsabilidade e à luz da lei da improbidade administrativa. E, no segundo ponto, ele avança para falar efetivamente da prerrogativa de foro prevista na Constituição para processar e julgar deputados e senadores da República, deputados federais e senadores da República. E ele disse, eu me lembro inclusive durante o julgamento, ele disse assim, não que eu ache esse sistema da prerrogativa de foro correto ou que seja o melhor. Mas eu lembro que ele usou a expressão, não que eu tenha grandes simpatias por esse sistema. Exatamente, pelo sistema dessas prerrogativas de foro, que são excessivas. Mas ele disse, nós precisamos decidir à luz do que a Constituição determina. E a Constituição diz que há prerrogativa de foro para deputados federais e senadores, e nesse sentido ele acabou entendendo que essas ações de improbidade administrativa, né, embora improbidade administrativa, embora não sejam de caráter penal, tem com ela uma ligação e devem ser processadas, portanto, perante o Supremo Tribunal Federal. Depois do seu voto, como eu disse no início, o ministro Luiz Roberto Barroso, invertendo a situação anterior, portanto, pediu vista para melhor estudar o caso, já que seu posicionamento teria sido diferente anteriormente proferido no plenário. Então, vamos aguardar para se verificar se essa prerrogativa se estende também para as ações de improbidade ou se permanece apenas em relação às ações penais. A vice-procuradora da República se manifestou também logo após o voto do ministro Teori Zavascki, manifestando um certo receio de que essa decisão pudesse, os reflexos dessa decisão, caso o Supremo venha entender por essa prerrogativa de foro, inclusive nessas ações de improbidade, considerando outras autoridades que também têm prerrogativa em outras instâncias para que essas ações sejam redistribuídas. Então, houve também uma manifestação do Ministério Público Federal diante do receio a se manter essa decisão do ministro Teori Zavascki. Mas temos que aguardar o voto vista do ministro Roberto Barroso, que disse que não demora, traz de volta o tema ao plenário do Supremo. Bom, sessão plenária da quarta-feira, esses temas que terão continuidade, é claro, você vai acompanhar aqui na TV Justiça. E vamos agora para a sessão plenária da quinta-feira, quando ministros do STF julgaram recurso extraordinário que trata da cobrança de IPI sobre veículos importados. Vamos ver na reportagem. O recorrente contesta uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que determinou a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na importação de um automóvel. Segundo o autor do recurso, o IPI não deveria ser cobrado, pois ele não é contribuinte e porque o carro é utilizado para fim particular. A defesa do recorrente considerou um equívoco a decisão por sustentar que após a Emenda Constitucional 33 de 2001, ficou superado o entendimento que afastava a incidência do IPI nesse caso. Essa diferença que é decisiva para o resultado desse caso também já foi enfrentada pela primeira turma desse tribunal, apreciando essa questão, IPI na importação. Segundo a União, não cobrar imposto de quem importa o automóvel e cobrar de quem compra aqui no Brasil fere o princípio da capacidade contributiva. A recorrida se manifestou no sentido de pedir o desprovimento do recurso, por considerar que, em caso dele ser aceito, abriria possibilidade para se importar veículos de qualquer tipo sem a cobrança de IPI e até a importação de outros produtos sem a incidência de tributação.
O que nós queremos demonstrar é que aqui nós estamos tratando da importação de uma forma geral, não é só a tributação de um automóvel de alto luxo. De fato, hoje, essa causa se circunscreve praticamente a automóveis de luxo. Mas por quê? Porque para que essa importação seja feita sem o IPI, há necessidade de uma assessoria que cobra comissões, há o risco de, na aduana, você ser tributado. Então, isso torna inviável a importação de automóveis populares. Na leitura do voto, o relator ministro Marco Aurélio destacou que a imunidade tributária atinge apenas produtos industrializados que serão exportados e que a decisão do TRF está de acordo com o que determina a legislação. Ele negou provimento ao recurso. Em síntese, o valor dispendido com o produto importado surge como próprio à tributação, sem distinção dos elementos que porventura o tenham norteado. Especificamente sobre a matéria, escreveu Leandro Paulsen, em crítica a precedentes deste tribunal, formalizados no julgamento dinâmico, para dizer o mínimo, sumário de agravos regimentais, o que implica dizer que o tema jamais foi objeto de discussão maior. Eis a doutrina, o Supremo tem entendido que a não cumulatividade impedirá a própria incidência do IPI na importação quando o importador não ostentar a condição de contribuinte de imposto industrial equiparado, não podendo dele creditar-se, tampouco repassá-lo em operação futura. É o caso da importação por particular. Entendemos que o fundamento da decisão está equivocado. A não cumulatividade é instrumento que visa evitar os efeitos demasiadamente onerosos da acumulação de incidências sucessivas sobre valores continentes das anteriores. De modo algum, impede uma primeira e única incidência. Note-se que o IPI deve ser não cumulativo também nas operações internas e que aqui incide na saída de produto industrializado mesmo quando o adquirente é consumidor final, cito a obra. Então, a toda evidência, a cobrança do tributo, pela vez primeira, não implica o que vedado pelo princípio da não cumulatividade, ou seja, a cobrança em cascata. Nesse sentido, decidiu também o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em acordo da lavra da juíza Letícia Mello, na apelação no mandado de segurança 200351011530, dígito 3, e transcrevo a ementa. Ante o exposto, conheço e desprovejo o recurso, mantendo o acordo recorrido do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para assentar a exigibilidade do imposto sobre produtos industrializados IPI relativo à importação praticada por pessoa natural não contribuinte de veículo automotor para uso próprio. É como voto. Após o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista do processo. O plenário também julgou um recurso da União contra acórdão da 2ª turma recursal da Seção Judiciária de Maceió, que entendeu que os procuradores federais têm direito a 60 dias de férias por ano e o direito a recebimento de valor desse período baseado em 2 leis, uma de 1953 e outra de 1962. De acordo com a União, uma lei de 1997 teria revogado as leis de 53 e 62, garantindo apenas o direito a 30 dias de férias. A relatora, ministra Carmen Lúcia, deu provimento ao recurso e foi acompanhada pelos demais ministros. É juridicamente inadequado, portanto, manter a equiparação de procuradores autárquicos, hoje procuradores federais, aos membros do Ministério Público Federal, que perdeu desde 5 de outubro de 1988 a função de representante como advogado jurídico da União,
transferida que foi essa função para a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 131 da Constituição da República. Não faz sentido, juridicamente, que o órgão que exerce as funções justificadoras da equiparação à Advocacia Geral da União não tenha as prerrogativas relativamente aos seus servidores e quanto às férias do membro do Ministério Público Federal e aqueles que se beneficiavam daquela equiparação, os procuradores autárquicos, mantenham tais prerrogativas. Quanto aos dois precedentes do Superior Tribunal de Justiça aproveitados no acórdão recorrido para se buscar reconhecer aos recorridos o direito de 60 dias de férias e todos os consecutários financeiros desse reconhecimento, além de tratarem de procuradores da Fazenda Nacional, que, como eu disse, não integra essa lide, nenhum deles ainda transitou em julgado. Contra a decisão proferida no recurso especial 415.691, principal precedente do Superior Tribunal de Justiça, foi interposto o recurso extraordinário, autuado neste Supremo Tribunal Federal, como recurso extraordinário 594.481, e parece-me que ainda não julgado. E a decisão proferida no recurso especial número 833.296, agravo regimental, está fundada na decisão do Superior Tribunal no recurso especial 415.691, está sobrestado naquele Tribunal Superior, aguardando o julgamento deste recurso extraordinário. Por todo o exposto, senhor presidente, eu voto pelo parcial conhecimento, porque quanto à matéria de competência não foi questionada, e na parte conhecida, pelo provimento do recurso extraordinário, para não se reconhecer aos procuradores federais o direito às férias de 60 dias e seus consecutários legais, assentando não terem sido recepcionadas com natureza de leis complementares o artigo 1º da Lei 21.23 de 53 e o parágrafo único do artigo 17 da Lei 40.69 de 62, e é como voto, senhor presidente. Destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como vimos, vários pedidos de vista, processos que voltarão a julgamento no plenário do STF, vamos acompanhar. E nesse caso da quinta-feira também destaque, como dissemos no início do programa, para essa alegação que foi feita e descartada nesse caso, de quando uma determinada lei, uma legislação, ela é recepcionada pela Constituição Federal. Um argumento interessante, mas que no caso não valeu. Era justamente com esse argumento que a União pretendia, né, que fosse dado provimento ao seu recurso extraordinário, mas que acabou sendo provido em outra linha de raciocínio. Na verdade, a União alegava que essas duas leis, os dispositivos dessas duas leis que regulamentavam essas férias de 60 dias aos procuradores federais, elas teriam sido recepcionadas como leis complementares e que a alegação da turma recursal, que havia concedido as férias de 60 dias, teria considerado, como essas leis teriam sido recepcionadas como lei complementar, elas estariam de acordo, portanto, com o que determina o artigo 131 da Constituição Federal, que exige lei complementar para estabelecer a organização e o funcionamento dessa assessoria jurídica e consultoria feita pela Advocacia da União ao Poder Executivo Federal. Mas a ministra Carmen Lúcia entendeu que essas duas leis, elas não foram recepcionadas como lei complementar, pela Constituição de 88, e que a legislação de 97, embora seja uma lei ordinária, ela estaria em vigor, sim, e que, portanto, seria ela a diretriz, o norte, para determinar essas férias de 30 dias aos procuradores federais. Então, que não havia incompatibilidade. E com esse argumento, ela afasta, portanto, essas duas legislações anteriores à Constituição Federal, dizendo que não teriam sido recepcionadas no dispositivo questionado, é óbvio, e que essa lei de 97 teria, de uma certa forma, revogado, portanto, essas duas legislações, devendo ser mantida a determinação dessas férias de 30 dias. E, nesse sentido, acabou sendo julgado procedente, dando provimento ao recurso da União e por votação unânime, um julgamento até bastante rápido, com o voto bastante didático da ministra Carmen Lúcia, que pontuou essa ordem cronológica das leis, essa evolução da regulamentação, da disciplina, né, que regulamenta essa organização e funcionamento desses órgãos de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Bom, esses foram os destaques da semana, portanto, que nós acompanhamos, e a gente se encontra, já tem encontro marcado, né, Karina? Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Portanto, nós nos vemos na próxima semana. Obrigado mais uma vez pela companhia e continue aqui na TV Justiça. Tchau!